Apresentamos a seguir mais algumas fórmulas que são contingências. E como sempre, seguindo, digamos, o modelo desse curso, vamos mostrar usando tabelas verdades que tais fórmulas são contingências. E vamos também usar uma notação mais formal, mais matemática, que não é tabela verdade, vamos usar as definições para mostrar que tais fórmulas são contingências. Qual é o propósito dessa estratégia? É importante entender isso. Nem sempre é possível usar tabela verdade para demonstrar resultados em lógica. Por isso, sempre que possível, estamos também apresentando, além da tabela verdade, uma demonstração mais formal, utilizando definições que prova certos resultados. E no caso a seguir, vamos provar que as fórmulas são contingências. Veja o exemplo. Apresentamos aqui duas fórmulas. P implica Q e P se somente se Q. Essas fórmulas são contingências, porque podem ser interpretadas como verdadeiras, mas também podem ser interpretadas como sendo falsas. Ou seja, nessas colunas temos verdadeiro e temos falso, verdadeiro e falso. Ou seja, são contingências. Temos aqui embaixo a prova de que essa fórmula é uma contingência. É uma prova que não usa a tabela verdade, que usa a definição de contingência. Veja a prova de que P implica Q é uma contingência. Olha, para ser uma contingência, tem que existir duas interpretações I e J, tal que I de P implica Q é verdadeiro e I de J implica Q é falso. Ou seja, precisa existir duas linhas na tabela tais que, numa linha, essa fórmula é verdadeira e na outra ela é falsa. Vamos reescrever esse fato de uma maneira mais formal. Em outras palavras, o que estamos dizendo é o seguinte: P implica que é uma contingência se somente se, por definição, existe I e J, tal que I interpreta P implica Q como verdadeiro e J interpreta P implica Q como sendo falso. Nesse caso, quem é I e J? I é a interpretação definida na primeira linha e J é a interpretação definida na segunda linha. Portanto, essas duas interpretações interpretam a primeira, P implica Q como verdadeiro, e a segunda como falso. Então, nessas condições, observem que existem essas duas interpretações de fato. Basta considerar I de P como verdadeiro e I de Q como verdadeiro, e J de P como verdadeiro e J de Q como sendo falso. Nesse caso, temos a interpretação de P implica Q conforme I sendo verdadeira e a interpretação de P implica Q conforme J sendo falso. Por isso, dado que existem tais interpretações, a fórmula P implica Q é uma contingência. Observe que essa demonstração é tão simples que a gente está simplesmente utilizando a definição. E estamos, digamos, parafraseando o que está escrito na tabela. E depois que a pessoa, digamos, acostuma a usar as definições e escrever dessa forma, justificar fatos sobre propriedades semânticas fica mais fácil do que ficar, digamos, explicando o que está escrito na tabela. Agora, para terminar a aula, vamos falar de uma outra coisa, que não seja o Zé. Vamos falar de algo mais interessante, mais sério, digamos. Vamos falar de Marx, Karl Marx. É importante pensar sobre Karl Marx, porque a filosofia de Marx, o marxismo, impactou a vida de milhões durante muito tempo e impacta até hoje a nossa sociedade. Então é importante pensar sobre o que foi
dito o que Marx escreveu. No famoso prefácio de 1859, Marx resume a sua concepção das conexões entre classe, produção, sociedade e história. Ou seja, nesse prefácio, ele resume quais são as suas principais concepções, que são fundamentais para o seu sistema filosófico. Em outras palavras, temos ali as crenças de Marx. Entre outras coisas, naquele prefácio ele diz mais ou menos o seguinte: o modo de produção da vida material condiciona o processo geral da vida social, política e intelectual. Em outras palavras, a vida material implica na vida social, política e intelectual. Não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas é a sua existência social que determina a sua consciência. Ele está estabelecendo, portanto, uma implicação. Consciência implica em existência. Ou é existência que implica em consciência? Opa! O que Marx está dizendo é o seguinte: a existência implica em consciência. As transformações na base econômica levam mais cedo ou mais tarde à transformação de toda a imensa superestrutura. Ou seja, a transformação na base econômica transforma a consciência. Ele apresenta conceitos que ele interpreta como verdadeiros. São, portanto, satisfatíveis. Ou seja, Marx crê nesses conceitos, nessas implicações. Para ele, isso é verdadeiro. A questão é perguntar o seguinte: afinal, e os outros? Como interpretam tal implicação? A existência implica na consciência. Será que esse é um fato? Será que o meu modo de viver enquanto produtor, o meu jeito, a minha profissão determina como passarei a pensar? Para muita gente isso é falso. E muita gente argumenta o seguinte: puxa, se a existência implicasse na mudança da consciência, todos os padres seriam santos. Não estamos falando, de modo algum, que a filosofia de Marx, ou, digamos, pondo defeito nisso, é muito interessante ler o que ele falou e avaliar, logicamente. O que temos ali é um sistema filosófico baseado em premissas que são contingências. Qual é a consequência de tal fato, de se ter um sistema filosófico que se fundamenta em contingências? Uma bela questão. E todo mundo no mundo atual deve prestar atenção nessa questão. Afinal, muitos defendem ainda ideias marxistas e outros não. Puxa, temos que pensar sobre tais fatos.